Pessoal, iniciando agora o áudio e o vídeo de número 6 sobre crimes contra a humanidade. Então vimos aqui a opinião do professor Marcos Zilli, no sentido de que o desenvolvimento do direito internacional, dos direitos humanos, no que tange ao direito penal internacional, com a criação e o reconhecimento de crimes internacionais, ele se deve a um fator também de ordem interna. Os estados, não, em muitos casos, não possuíam condições ou vontade política para a investigação e o sancionamento, a punição em alguns casos. Em outros ocorreu. Vamos lembrar aqui, por exemplo, os chamados tribunais híbridos. São aqueles que são compostos em parte por atores e elementos normativos internos, e em parte por atores e elementos normativos internacionais. Então, por exemplo, o Tribunal para a Serra Leoa, para o Timor-Leste, para o Líbano, para o Camboja, nos quais perpetradores foram punidos, em parte por juízes do próprio estado onde os crimes foram cometidos e por normas existentes. Por que, em parte? Porque muitas vezes esses estados saíram de conflitos ou genocídios terríveis e não têm aquela condição ideal, adequada para o julgamento. Eu quero lembrar que mesmo os internacionais, o Tribunal Internacional Criminal para Ruanda, a sua sede foi estabelecida na Tanzânia, em Arusha, na capital. Só para termos aqui alguns exemplos. Também quero lembrar o caso de Eichmann. Adolf Eichmann, um nazista muito procurado, é sequestrado na Argentina em 1960 pelo Mossad, pelo Serviço Secreto de Israel. Fato que levou a uma crise diplomática entre a Argentina e Israel, mas que não durou muito. Ele aparece em Jerusalém, é julgado em Jerusalém, por uma corte de Jerusalém. Então não é um tribunal internacional também. Mas vamos voltar aos tribunais internacionais. Não é? O professor Marcos Zilli dizia isso. Daí a justificativa para o crescimento e a ampliação do campo normativo do direito internacional, do direito penal internacional. Agora vejam, essa ampliação ela leva à consagração de dois princípios importantes: o princípio da subsidiariedade e o princípio da complementaridade. Só se é possível recorrer a esses tribunais quando comprovado que no plano interno não houve a investigação ou a punição, ou se houve, foi uma investigação ou punição apenas, vamos usar uma expressão popular, entre aspas, para inglês ver. Não é? Uso um inquérito para dizer, para afirmar perante a comunidade internacional que estamos providenciando a investigação e a punição, quando na verdade estamos postergando. Isso aí é muito comum e pode ocorrer também. Bem, então a partir desse ponto, é interessante citarmos uma análise de um grande jurista do direito penal internacional, que é o Antônio Cassese, e que foi inclusive juiz no Tribunal Internacional Criminal para a ex-Yugoslávia. Ele possui uma obra muito boa, International Criminal Law. E nesta obra, ele estabelece alguns pontos importantes do ponto de vista doutrinário para caracterizarmos aqui o crime o crime contra a humanidade. E quais são esses pontos? Não é? Primeira característica, anotem aí. Antônio Cassese afirma: o crime contra a humanidade ele costuma apresentar uma política governamental voltada para as violações, organizada para isso. Ou ele diz assim, também, esse Estado, esta política leva ao cometimento de atrocidades sistemáticas. Este termo é muito importante. Sistematização. Algo contínuo, organizado, planejado. Violações sistemáticas e diz mais, Antônio Cassese, massivas. Portanto, um ataque perpetrado de forma generalizada contra uma população. E ele tem que ser ainda, esta organização,
e esses ataques massivos tem que ser consentido pelo governo ou tolerado pelo governo. Então imaginem um grupo paramilitar, não forças oficiais, mas que cometem um crime e o governo e o Estado toleram. Isso acontece, por exemplo, na Guerra da Bósnia, com os grupos paramilitares. Depois veremos até alguns casos. Um desses grupos paramilitares era chamado de Águias Brancas, e que atuavam na Bósnia matando a população civil, torturando, perseguindo, etc. O segundo requisito aqui citado por Antônio Cassese são as condutas proibidas que caracterizam o crime contra a humanidade, por exemplo, o extermínio, a escravização, e que podem ocorrer, atenção agora, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz. Então, o crime contra a humanidade, ao contrário dos crimes de guerra, não exigem não se exige que a sua prática seja cometida durante um conflito armado ou uma guerra, não é? E também essa afirmação doutrinária do Cassese nos leva a outra, muito importante para a gente caracterizar a conduta. Não há necessidade de que as vítimas sejam apenas civis. As vítimas devem ser civis, mas também podem ser militares que não tenham participado de combates, não é? Ou que não mais participem de combates e hostilidades. Aquele combatente que não está mais combatendo não pode ser considerado um alvo militar. Entretanto, se atacado por um militar em combate, ele é vítima de crime de guerra e também de crime contra a humanidade. Então vejam que interessante esse ponto, né? Então, as vítimas devem ser civis ou mesmo militares, que não tenham participado ou não mais participem das hostilidades. Ok? Essas são pequenas nuances que estabelecem diferenças com o crime de genocídio e com o crime de guerra. Mas eles são muito parecidos. Né? Se vocês notarem, o genocídio é traduzido pela morte intencional de grupos humanos, parcial ou totalmente, por motivações nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. O crime contra a humanidade é composto por condutas como extermínio, escravização, assassinatos, etc., desaparecimentos forçados, a gente vai ver as condutas daqui a pouco, inclusive por motivações políticas e não raciais, étnicas. Esse é um problema, né? Porque nós criamos no crime de genocídio algumas categorias que recebem proteção da lei, da norma, e outras não. Mas o crime contra a humanidade abarca todas as outras categorias. Já veremos então o que o Cassese diz sobre isso, né? No próximo áudio de número 7. Obrigado.